Gravando em 5, 4, 3, 2, cuidado com o dedo. Vamos lá, gravando. Aqui, gente, na análise do estudo de gases, que é a introdução da parte termodinâmica, né, você tem aqui como começo de conversa a equação que é conhecida mundialmente como puta velha não rejeita tarado. Nessa regra aqui, percebe-se que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Nessa regra aqui, é fundamental que você perceba que quem vai determinar as unidades das demais coisas sempre é o R. Se o R estiver no sistema internacional, então você tem aqui 8,3 Joule por mol Kelvin e brevemente 8,3 Joule por mol Kelvin. Nesse caso aqui, assim, significa que é sistema internacional. Então a pressão tem que ser dada em Newton por metro quadrado, volume em metros cúbicos, temperatura em Kelvin sempre. Caso seja necessário, utilize essa regra aqui. Se por um acaso você tiver que o R ele tenha 0,082, significa que você tem ATM livre. O ATM ele é uma unidade de medida de pressão em que ele vale 1 atmosfera, do que equivale à camada de ar a nível do mar. Se precisar fazer uma transformação para o sistema internacional, 1 atmosfera equivale a 100.000 Newton por metro quadrado, também conhecido como 10 elevado a 15. Você vai utilizar esse ou esse dado na hora do exercício, dependendo, obviamente, das informações que forem dadas lá. Considera-se como um gás ideal aquele gás em que ele tem baixas pressões e altas temperaturas num determinado sistema. Aqui você tem, nesse pedaço, o que a gente chama de gás. Nessa região aqui, por curiosidade, é uma região que a gente chama de vapor, mas o gás, né, que vale a equação PV igual a nRT, ele situa-se nessa região logo aqui, né? As transformações é fundamental que você consiga verificar só de olhar o gráfico se existe algo que é constante. Então nesse gráfico aqui, ó, só pela análise, ficou assim, temperatura constante, tá vendo? Ó, temperatura constante. Se nós tivermos aqui, esse caso, ó, bem nítido, volume constante, pressão constante, né? Mas esses três casos em que tem um vermelhinho aqui, é o ponto que mais me interessa. Em gráficos que você tenha um gráfico de PV, se você tiver um equilíbrio equilátero, mais conhecido como escorregador, nesse caso aqui assim, a temperatura é que ela é constante. Esse caso, disparadamente, é o caso que mais vai aparecer na termodinâmica. Continuando aqui assim, se a linha reta bater com o eixo, o que não estiver fazendo embate do gráfico, aqui é PV, então PT. Então o V não está fazendo parte do gráfico. O V é que é constante, isovolumétrico. Aqui é VT, então quem não faz parte do gráfico é o P. Então o P é constante, você teria isobário. Tá certo? Bário. Nesse determinado exemplo aqui, nós imaginamos uma transformação em que você tem aqui, saindo do ponto A para o ponto B, e aí foi dado informações. Note que é um gráfico de PT, então se é um gráfico de PT ligando ao eixo, é um gráfico isovolumétrico, que seria essa situação aqui assim apresentada. Então, ao definir, ao olhar qual é a pergunta do exercício, verifique se você necessita simplesmente usar a fórmula puta velha não rejeita tarado, ou se você tiver que fazer uma comparação entre duas coisas, você verificará o que não é constante na situação e trará para o primeiro membro. Na primeira pergunta, eu quero saber qual é o valor da pressão do ponto B. Note que do ponto A para o ponto B, o número de mols não alterou, porque o exercício não falou que houve alteração na quantidade de gás que tinha e passou a ter aqui pelos dados aqui. Então, por isso que eu sei que isso é constante. O volume é constante por causa da informação do gráfico. Outra coisa importante é que esse R
Sempre que você tiver que fazer essa análise, ele já é constante mesmo, como o próprio nome dá a entender, a constante dos gastos perfeitos. Trazendo o primeiro membro que não é constante, ficaria P sobre T. Então, P sobre T valendo para o ponto A é igual a P sobre T valendo para o ponto B. E aí basta você pegar as informações do exercício P e o T no ponto A, o T no ponto B, e aí eu consigo descobrir o valor aqui em questão. Para cálculo do volume, você pode escolher qualquer um dos dois pontos, porque se é isovolumétrico, o volume tem que dar o mesmo tanto, logicamente. Então, eu escolhi o ponto A aqui, então eu peguei as informações dele: pressão, temperatura, número de mols, constante que eu arredondei, e aí desenvolvendo a conta eu acabei chegando no ponto 6.